Apresenta aí, Nando. Tá, deixa eu pegar Apresenta o projeto, né? o textinho aqui. Calma aí. Esse é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e Ministério do Turismo. Isso aí. Beleza. Bom, depois essas longas semanas da gente adentrando no universo de Gilberto Pérez, o último capítulo do livro, O Ponto de Vista de um Estranho, ele aborda basicamente o cinema do Antonioni, do cineasta italiano, e nesse capítulo tem quase que um fechamento das ideias que foram concatenadas ao longo do livro, né? Eu acho que assim como ele começa desenvolvendo, para depois, por exemplo, no capítulo anterior, chegar nesse modernismo que, de alguma maneira, se aproveita muito bem desse fantasma material, né, como matéria-prima do cinema, o Antonioni, ele quase como que encerra esse ciclo, assim, né? Porque ele, junto com o modernismo, é como se fosse um ponto final, assim, né? Nessas ideias. E aí ele vai falar muito em como o cinema do Antonioni é um cinema de ausências, do isolamento de viver nas grandes cidades, esses sentimentos que são sentimentos contemporâneos do modernismo, né? Eu acho que e também muito reflexo desse novo estado, assim, né? E aí ele vai esmiuçando, assim. Primeiro fala, por exemplo, da elipse modernista, né, que é uma elipse que ela não responde, né, que como a elipse clássica você subentende facilmente o que foi suprimido, a elipse modernista não se propõe a responder isso porque de alguma maneira não se sabe a resposta, assim, né, do que está lá. Aí também o filme ele tem muito menos certezas, assim, né, do que é esse viver, né, nesse mundo, assim, né? Se de alguma maneira o neorrealismo pretendia buscar a verdade através da realidade, né, através das ruas da cidade, o cinema do Antonioni não se propõe a isso porque ele não vê uma possibilidade de chegar a essa verdade de maneira nenhuma. É justamente a ausência de verdade que caracteriza os sentimentos agora, a regra do jogo, né, para lembrar do Renoir. Então, o filme que ele mais fala é o Eclipse, né, que tem a Monica Vitti depois de uma desilusão amorosa que você não sabe muito bem por quê, começa como se fosse na metade para o fim, né? Você não tem as informações e ela começa a vagar por essa cidade sem rumo até e meio disso a própria cidade, a paisagem, ela representa esse isolamento e essa ausência que é viver na cidade hoje, assim, de você viver num apartamento, de uma cidade que é uma Roma de muito concreto, e aí depois desse vagar ela encontra lá no personagem vivido pelo Alain Delon, que é um cara que trabalha apostando, né, cuidando mas que também é um cara perdido nesse mundo por outros motivos.
e de alguma maneira eles se encontram nessa ausência, assim. E, e esse acaba sendo a síntese e o sentido maior do viver na cidade, como o amor romântico ele une essas almas desoladas e a gente acaba preenchendo esse senso, esse sentido de comunidade, de viver no mundo, projetando nesse amor romântico, né? Então, eu acho que essas questões, elas de alguma maneira se encerram lá. E aí até o próprio Pérez fala que não tem muito como você olhar para o mundo de hoje, para o mundo, digamos assim, pós-moderno, com os olhos de Antonioni, porque a coisa mudou e você tem que olhar mais como Antonioni olharia, assim, né? Acho que é esse novo mundo, né? Então, é quase como se o último capítulo pegasse todas as ideias que foram construídas com a questão da materialidade do cinema, de ser uma coisa que você não consegue captar tudo, o próprio a questão do Best, do isolamento, do efeito alienante, né? De tudo isso tá lá também no Antonioni, mas de uma maneira que ele já consegue ter quase que uma sobriedade para usar isso de uma maneira como uma forma de arte completa, assim, né? Então acho que eu sinto muito um fechamento de ciclo, assim, que acho que foi bem acertado de colocar o Antonioni, assim, também me parece ser um cineasta que o Pérez gosta bastante, né? Ele elogia bastante. E bom, é isso, assim, eu acho que a gente consegue reunir várias ideias que se for pegar durante as outras reuniões, o Deadly Space Between tá aqui também, a Documentário, né? imagem documental, a ficção como um mundo próprio, a materialidade, como ele também fala da coisa da pintura, ser ter esse ter o todo da pintura, da fotografia é uma parte do mundo, e aí o cinema ele é a junção das duas coisas, porque ele tem a materialidade da fotografia, mas ao mesmo tempo tem um mundo que é construído na ficção. Então acho que é um capítulo muito interessante porque ele consegue apanhar todas essas ideias assim, e fazer um fechamento. Uhum. Você quer concluir alguma coisa aí? Não, acho que é isso. Assim, é mais assim, acho que talvez dê para discutir assim o quanto, acho que talvez a discussão acabe indo mais pelo lado da questão modernista, né? Mas também falar como desde da estética, todos os elementos estão aí que a gente pode então, às vezes recapitular também coisas que foram discutidas para chegar nesse ponto agora que beleza, temos o cinema aqui do Antonioni e para onde a gente vai, né? Tipo, ou a que ponto chegamos? O que eu acho interessante eu acho um dos grandes capítulos e um dos grandes filmes do livro, o filme que o Pérez pega como o grande norte desse último capítulo, que é o Eclipse, ele me parece que, assim como o Renato comentou, ele sumariza muito das ideias do material fantasma. O conceito do Pérez que a gente observou em filmes e leu nos capítulos anteriores. Essa ideia de um filme não tão dramático, mas bastante narrativo, um filme que me parece que tem muita certeza de não ter tantas certezas em relação a várias coisas. O próprio Pérez ele comenta em um momento que é bem interessante do capítulo, que ele afirma que a câmera do Antonioni é como se ela recomendasse ao espectador olhar uma determinada situação e olhar de novo. É uma câmera inquiridora que perscruta essa narrativa que ele está contando dos dois personagens e faz praticamente outra coisa que o Pérez comenta, em muitos momentos uma espécie de documentário
desses subúrbios romanos. Faz um documentário da atuação da Bolsa de Valores romana do início dos anos 60, que de fato, pesquisando depois sobre o filme, você vê que tipo, o cara filmou com pessoas que trabalham ali de fato, toda aquela, num dia de folga, obviamente, mas filmou tipo, na Bolsa, tipo, de fato. Eu acho que tem uma coisa muito interessante em como, outra coisa que o Pérez salienta nesse capítulo é a junção de cultura como uma obra executada pelo homem, no caso a cidade, né? Acho que no capítulo do Nosferatu, o Pérez fala isso, comenta sobre a cultura, essa noção de cultura, e a noção de natureza. E me parece que essa junção de cultura observada na Roma moderna, nas calçadas, nos prédios, e nesse casal moderno bastante dispar entre si, que é a Mônica Witt e o Alain Delon, tem uma junção ali, tem uma junção que gera uma eletricidade entre a natureza, que se percebe. Tem uma frase muito bonita que ele cita o Griffith, que é: tudo que o cinema pode oferecer, na época do Griffith, no caso, é a beleza, a poesia das folhas nas árvores. E tem muito vento balançando as folhas das árvores nesse filme, no Eclipse. Assim como tem muitos signos de cultura nos significados do Pérez, obras em construção, cidades, obras executadas pelo homem. Eu acho que a gente pode comentar mais para frente, talvez o grande ponto passando uma moto maluca, uma cultura, que estamos numa cidade também. No grande ponto do Eclipse, que é, de novo, como o Renato comentou, ele começa num fim e termina numa promessa de começo. Mas esse término do filme, que é o término quando os dois personagens recém casal ali, né, eles se descobrem apaixonados no fim do filme e prometem um encontro no ponto de encontro onde o filme salienta ser deles, eles demarcam esse território para eles desaparecem no filme. E o Antonioni faz um documentário quase vanguardista de imagens bastante abstratas, que não são abstratas para nós, no entanto, porque a gente percebe neles a marca que falta, essa ausência que o Renato também comentou. Os personagens desaparecem, os amantes. Mas como eu acho que esse filmar a ausência que o Eclipse faz muito bem, e essa tese, porque é uma tese muito bem exposta, de uma maneira muito impactante no fim do filme, que é esse documentário do ponto de encontro dos amantes sem eles. Essa ausência é quase matemática, é quase um problema matemático. Ela se nota porque você sente a falta do fator presença. Entende? Essa ausência dos dois personagens, da Mônica Witt, que é a personagem principal do filme, e do Alain Delon, ela meio que organiza esse ponto de encontro deles, esse subúrbio, que é um ponto de encontro um pouco mais macro. E no mais macro ainda seria, assim, sou eu falando, não o Pérez nem o Antonioni, mas a minha percepção, parece que a presença desses dois apaixonados dá significado a essa Roma moderna. E, no entanto, continua sem eles, como tem que continuar, tipo, o dia vai para a noite, tipo, como geralmente o dia... Travou eu? Vai travadinho, mas voltou. Pô, um pouco que eu tava mais entusiasmado. Não, eu acho que, tipo, essa ausência deles, esse amor apaixonado deles, que falta nessa sequência final, que talvez seja a grande sequência do Eclipse, ela dá significado a essa cidade. E a gente sente o impacto muito forte dessa ausência, porque a gente tenta dar um significado que falta sem a Mônica Witt e sem o Alain Delon. Eu sinto, pelo menos. Tem várias coisas que eu lembro de ter comentado na reunião anterior.
Será que você abre a porta que lá? é essa... Oi? Tá meio travando você. Tá meio travando? Tá, deixa eu abrir a porta aqui, então. É o efeito alienação do Brecht. Ele vai embora e deixa o quadro vazio. Vamos ver se melhora aí. Pô, agora eu perdi o que eu tava falando. Alguém quiser comentar aí? Não, só eu acho que eu acabei falando muita coisa, mas acho que o ponto crucial desse capítulo, que chama O Ponto de Vista de um Estranho, é justamente essa característica do cinema do Antonioni de alguma maneira, você se coloca num lugar como se você fosse um forasteiro, um estranho, chegando numa cidade e você vivencia aquilo de uma maneira desinteressada, sem... criando, através desse efeito alienante, né, do Brecht, você não se deixa se envolver demais com a situação, né? E assim mantém uma consciência crítica assim, do que está lá, né? Acho que esse é um ponto importante que eu acabei não falando, de como, por exemplo, no primeiro filme dele, quando dois amantes estão juntos, a câmera se afasta deles, em vez de se aproximar. Acho que tem uma coisa de não ir sempre no sentido mais claro da ação, do drama, né, como você falou. E isso foi uma coisa que o Antonioni foi se aperfeiçoando ao longo dos filmes, né? Acho que esse olhar, a própria câmera assume um ponto de vista que sintetiza esse modo de ver a vida do modernismo, assim, né? Uhum. A própria câmera, assim. Eu acho que esse efeito de alienação do Brecht, que o Pérez gosta tanto e cita bastante, né, no decorrer do livro, ele se faz sentir nesse filme do Antonioni. Tipo, o Eclipse é um filme bastante ambíguo, não é? Bastante misterioso também. Sim. Ele é bastante misterioso já no fato dos dois amantes, do casal, que se torna casal já no fim do filme. Tipo, eles não são... É um filme, como o Pérez comenta, de um boy meets girl, girl meets boy, só que esse casal ele se forma já na quarta, terceira parte do filme. E eles são um casal de personalidades bastante distintas, não é? Ela mais contemplativa, ele mais enérgico, ele mais materialista, ela mais sonhadora, mais disposta a divagar. Embora nessa segunda passada do filme, nessa revisão que eu fiz dele ontem, eu tenha sentido, tipo, o Alain Delon tão passageiro nessa Roma, tão talvez testemunha quanto a personagem da Mônica Vitti. Que de fato ele faz naquela bolsa? Ele não tem, tipo, nenhuma ação concreta ali. Tipo, ele fala isso quando tem aquela grande sequência da bolsa que várias pessoas perdem milhões, empresas perdem bilhões, e o Antônio filma como se fosse um documentário. Ele comenta com a Mônica Vitti, tipo, aquela pessoa lá perdeu 10 milhões, mas o que são esses 10 milhões perto de bilhões que uma empresa perdeu? São nada. E, tipo, ele passa ali como uma espécie de passageiro também. Esse casal de apaixonados passa pelo filme como se fosse um passageiro dessa Roma moderna. O Pérez comenta bastante isso no decorrer do livro. Esse é um termo que o Renato comentou no início, a gente pode falar depois também. Fechou minha porta. Uhum. Modernismo, tipo, essa cidade moderna. Os últimos 3 capítulos que a gente leu foram sobre isso, né? Enfim, eu acho que está bem presente nesse cinema essas colocações, essas impressões modernistas, essa câmera tipo que ambígua, misteriosa, enfim, tem bastante coisa para a gente comentar sobre esse filme.
Tá, eu posso falar um pouquinho aqui. Esse é o último filme, né, dessa trilogia da incomunicabilidade famosa do Antonioni. Confesso que faz um tempo que eu vi os outros dois, porém o Eclipse é considerado ainda o menos amargo dos três filmes, o último e menos amargo, porque ele tem uma melancolia, ele tem uma coisa trágica, mas ele também tem, como aponta o Pérez, ele aponta uma possibilidade de redenção, que não se concretiza, mas ela está ali. Agora, é um filme bastante melancólico mesmo, que nem o Renato falou, ele apresenta lacunas que não estão ali para que a nossa imaginação complete, mas estão ali para mostrar que a vida contemporânea tem lacunas, a gente não consegue enxergar o começo, meio e fim de nada, a gente vê fragmentos. E isso lá em 62, na época que o filme foi feito, eu acho que esse sentimento de mundo estava muito forte nas pessoas. Hoje eu acho que ele continua, mas ele continua com um tom um pouco diferente, né? Mas e o Antonioni, não só nesse filme, mas todos os filmes dessa época mais áurea dele, digamos assim, dos anos 60, Nossa, só comigo não, hein? Eita, Ficou modernista agora. eu tô com medo. Eu tô com medo. Tô vendo aqui travado ainda. Tá. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Estamos travados, mas estamos. Tá muito louco aqui. Mas tudo que você falou não deu pra escutar nada. Não, deu sim, só essa última parte aí. Não, tipo, essa última parte. Não, que o Antonioni, nessa época áurea dele, nos anos 60 e 70, ele decupa, são filmes lindamente decupados, só que ele decupa alguma outra coisa que não o drama. São filmes famosos por serem, digamos assim, desdramatizados, né? Que existe uma história que acontece, só que a câmera, ela não está interessada em acentuar as emoções da história. Ela está acentuada, ela está concentrada em observar esses personagens por uma outra ótica que não é o drama, sabe? É um filme que tem uma história, é um filme que, de certa forma, tem um começo, meio e fim, mas a câmera do Antonioni é que é misteriosa. Os planos dele, eles... eu acho que é um filme muito interessado nos personagens, isso é bonito, assim, é um filme que se interessa pelos personagens, só que ele se interessa em observar alguma outra coisa, que não exatamente a história que está sendo contada ali, porque a cena, digamos, tem um propósito, a cena é onde os dois começam a caminhar, tem uma discussão ali e no final se beijam. Beleza, mas a câmera não está ali para acentuar qualquer emoção, ela está ali meio que para observar esses personagens para além da história que está sendo contada. É uma câmera realmente voyeur, assim, realmente voyeur. Se a Monica Vitti, em determinado momento, durante o beijo, sabe, para a mão dela tocar um objeto, de repente a câmera não se concentra no beijo, a câmera prefere se concentrar na mão dela tocando no objeto, e quando ela passa por um corredor e olha de relance uma outra pessoa lá na janela, num outro apartamento, que olha também de relance e sai. Isso não tem importância nenhuma para a trama, nenhuma importância, mas é isso que a câmera decide mostrar naquele momento. Então, aparentemente, parece que ele está decupando o tédio,
que muita gente acusa o Antonioni de fazer isso, né? Simplesmente decupar o tédio, mas ele está interessado em alguma outra, em uma natureza fragmentária do ser contemporâneo, assim, do ser moderno, principalmente. É tudo fragmento, tudo você não consegue ter uma visão completa. Eu acho que alguém já falou em algum outro capítulo que o Pérez fala da Virginia Woolf, e que a Virginia Woolf, daquela noção de que no mundo moderno, mesmo no começo do século XX, você vê o começo de uma ação, mas não vê o fim. Você vê o meio da ação, mas não vê o começo. É tudo muito fragmentário, porque é tudo muito rápido, é tudo muito de relance, é tudo muito superficial. Então, parece que o filme do Antonioni, esses filmes, né, eles se dedicam a explorar com afinco essa melancolia inerente a esse estado, né, de se viver no mundo. E é minha massa, né, como vocês falaram. O filme parece que ele tem várias sketches, assim, parece que é um filme de várias sketches, e cada sketch parece que complementa uma ideia central através de uma nuance, né? Por exemplo, todo esse momento da Bolsa de Valores é muito louco que essa cena, essa sequência esteja no meio do filme, né? Mas ao mesmo tempo que é uma bagunça, só que é uma bagunça e é uma bagunça movida por uma de algo completamente imaterialmente, assim, você não vê o dinheiro, você não vê nada, você simplesmente vê uma porção de manifestando de uma maneira imaterial. E eu acho que tudo do Antonioni ele flerta com esse algo oculto, esse algo imaterial, que daí acaba dando essa impressão que o Nando falou de mistério. Há um mistério ali, parece que sempre há algo. São filmes que por mais que você reveja, você sempre vai encontrar coisas ali, porque é isso, há um mistério ali, há um mistério da vida humana moderna, e a vida humana moderna ela não é óbvia, né? Ela é misteriosa, ela é meio estranha ali. E é um filme de um romance, né? É um filme de um romance que se dá entre, que nem o Nando falou, duas pessoas bastante distintas ali, e tem um rosto meio hipnótico, tanto a Mônica Witt quanto o Alain Delon. Você tem... Porque também o Antonioni, ele não é trouxa, né? Ele sabe que para decupar esse vazio, ele precisa ao menos 2 atores que você vai ter vontade de ficar olhando para eles por muito tempo. Né, nesse trajeto deles pelo nada, né, pelo vazio, por um tédio, por uma melancolia. E é o caso desses 2 atores, e é o caso de atores de outros filmes dele também. Mas eu tenho uns outros tópicos aí, mas aí eu vou esparramar muito aqui, passar pro Marçal. Última reunião, a gente merece uma brincadeirinha. Uma brincadeira. É assim, é um encontro, estamos distantes. Não, aqui o Hakor jogou. O Hakor, peguei. Se você que está assistindo aguentou até esse momento, você foi recompensado. Você ganhou essa brincadeira. É porque eu não vou falar de Antonioni, eu vou falar de Buster Keaton. Eu achei já, você falou de Buster Keaton. Acho que a Mônica Witt nesse filme ela tem uma coisa dessa a expressão tipo do rosto dela, né? Parece que quando ela sorri, ela é uma pessoa, mas ela não sorri muito no filme. Ela parece que tem um rosto que ela guarda uma coisa atrás, parecido com o que o Pérez fala do Buster Keaton. Ela tem um rosto pode ser tudo, assim. E o humor dela meio que durante as cenas ela ri, e de repente ela fica brava, ela fica séria. Aí de repente ela sorri pra uma coisa que não tem muita graça, e de repente já fica melancólica de novo. Pô, é muito assim... Não, e ela é bonita, mas ela tem um sorriso meio freak, assim. Meio inconstante. Eita. Enfim, mas
Não, mas eu concordo com o Adriel. Tipo, é mais, pra filmar um vazio desse, o vazio tem que ser bonito. E Sim. melhor ter 2 vazios ainda. Aí E 2 bonitos. 2 bonitos. Não, o que eu acho legal desse capítulo, ponto de vista de um estranho, é que ele tem ele vai concatenando uma lógica de que ele já trouxe mesmo dos outros capítulos, que a gente se identifica com a câmera e não com os personagens. De que essa seria uma premissa, é uma premissa do cinema. Antes do filme começar, a gente vai se identificar primeiro com a câmera. Enfim, que tem até uma... Vai lá para Lacan, se a gente quiser entender por que é isso. Mas teria essa lógica de que a gente se identifica primeiro com a câmera. E na maioria dos filmes, a câmera, ela busca ser uma extensão do personagem, uma extensão do universo do personagem, uma extensão do ponto de vista do personagem. E aqui, no Antonioni, ele rompe isso. Ele fala assim, não, eu não estou interessado no ponto de vista, por mais que ela seja uma estranha também, se sentindo deslocada, é ele que cria o seu próprio deslocamento. E aí é curioso como que, eu não sei vocês, assim, mas dá uma identificação com a câmera de fato. O filme ele faz com que a gente se identifique com os sentimentos provocados por esse modo de olhar o mundo, por esse modo de olhar as coisas. E isso mostra por si só que a gente está conversando ainda na mesma frequência com o Antonioni. Que a gente ainda... Que o filme está, óbvio, inserido num contexto da década de 60, mas que está reverberando ainda. Porque o filme ele conversa totalmente com a gente nesse feeling, assim. E aí, essas incertezas que a câmera traz... Eu travei ou não? Não. Pra mim paradinho. Tá prestando atenção. Essa incerteza que a câmera traz, e vocês falaram bem mesmo, ela vai o tempo todo rompendo com o ponto de vista dos personagens. Ela mesma vai trazendo o seu próprio sentimento. E é curioso que pode ser mesmo que uma armadilha pensar, e aí eu não sei, a gente pode discutir isso, de que a personagem da protagonista seja uma estranha. Talvez ela não seja. Talvez ela simplesmente seja uma menina entediada, esteja, digamos, numa crise de casamento. O que importa é o ponto de vista do estranho da câmera, do Antonioni, de como ele projeta nessa realidade. Então, assim, eu não vejo o filme como se ele estivesse falando do sentimento existencial daquela personagem, ou da crise existencial do Alain Delon. Ele está falando de uma crise existencial dele próprio, da câmera, do modo de enxergar. Enfim, os personagens estão ali. Mas coincide, né? Mas coincide. Mas coincide de outra forma, né? Eles de outra forma. vão meio que se cruzando, assim. Só que ele não é aquela câmera assim, que tenta entrar na alma dela para compreender sabe, o que ela está vivendo. Não, ele está contemplando essa mulher numa crise de casamento ali, onde ela conhece, apaixona e ela está perdida naquela cidade. Né? E ele está contemplando ela, assim como ele está contemplando a cidade, assim como ele está contemplando as árvores, a bolsa de valores, enfim. E isso que eu acho que... E funciona, assim. Eu acho que a gente, no final do filme... No final não, no decorrer do filme, o tempo todo, a gente vai meio que flutuando junto com a câmera, percebendo essas inquietações, enfim. Eu acho que até onde... É louco, assim, pensar que é um exercício complicado traduzir sentimento que o Gilberto Pérez tentou fazer. Traduzir o sentimento que a câmera propõe. Mas que é muito direto de sentir. Assim, esse talvez seja uma particularidade do filme que chama atenção mesmo, porque se você lê o capítulo, talvez fique muito complexo tudo isso que está sendo dito sobre essa câmera, essa câmera que se identifica com o ponto de vista de um estranho. Só que no filme a gente sente isso. A gente sente pela própria toada do sentimento que a câmera traz, a gente se identificar com isso. Eu acho legal, acho que foi não sei qual de vocês falou também, dessa coisa da elipse do Antonioni também, que ela
ela é uma elipse diferente também, que mais uma vez, né, desse cinema dramático, que normalmente a elipse no cinema dramático ela tem que ser respondido pela presença. Uhum. Enfim, o quebra-cabeça vai se formando pelo que está ali. E na elipse do Antonioni, não. Tem uma coisa que a gente nunca vai acessar esse mundo. A gente nunca vai acessar o que aconteceu, a gente nunca vai acessar o que não foi mostrado. E aí ele vai criando essa atmosfera da certeza apenas do que está sendo visto, e o que está sendo visto, por mais superficial que seja, ela tem uma verdade potente. Ela tem uma força, mas que é o do que está sendo visto. Ela não... E eu acho que o Antonioni, ele percebe que nessa rachadura, no que simplesmente nesse entrever, é o máximo que a gente pode conseguir. Mas é legal como ele põe como um contraponto do neorrealismo italiano. Sim. E o neorrealismo italiano tem uma fé muito forte em filmar a realidade. Como se a realidade tivesse uma verdade em si. E o Antonioni não. Ele, apesar de ele ir para esse lugar da verdade, da realidade, ele também tem essa coisa da imagem do documento, né, de ele ir para o mundo, filmar em locação. Ele não acredita, ele faz isso para buscar uma dúvida, para desconfiar do que está sendo visto, para ficar numa superfície que só revela isso, uma superfície. Enfim, gostei do filme, gostei do capítulo. 5 estrelinhas. Nota 10. Nota 10. E eu acho assim... É louco isso, porque o filme do Antonioni não é o filme mais recente do livro, né? Ele fala, por exemplo, do Godard, do filme de 90, né? Uhum. Mas parece que realmente... Kiarostami. Do Kiarostami. Mas é curioso ele encerrar aqui, né? Ele encerrar assim, em 60, no Antonioni. Não sei, talvez ali já fosse um encerramento mesmo do que veio depois. Ele fala alguma coisa que não sei se foi você, o Renato, ou os dois que comentaram. O Pérez comenta, tipo, o Antonioni, nesses dias de pós-modernos que a gente vive, tá out of fashion. Mas ele fala, não, tipo, acho que muito dessa concepção fragmentária, tipo, da cidade, da incerteza de sentimentos. Travou bonito. Travou agora, travou travado. Nesse filme em específico. Travou de novo? Travou. Terminou com desse filme específico. Tipo... O que o Eclipse traz, essa concepção fragmentária, essas dúvidas que a câmera compartilha com os personagens, mas é uma dúvida própria da câmera, que é quase um outro personagem. A gente pode entrar nesse debate depois. Parece que são coisas que eles fazem sentir, tipo, nos dias de hoje, né? Tipo, e parece que é isso que o Pérez afirma. Sim. Não, eu pelo menos senti. Eu senti assim, deu pra vibrar, assim, porque se fosse, porque realmente tem obras de arte, eu tô falando do cinema, assim, mas tem obras de arte que precisa de um texto extra, pra te colocar numa situação, enfim, e ali não, ali dá pra sentir mesmo. Inclusive tem uma... O nome tá travado mesmo ainda, né? Mas... Hoje tá difícil. Não, e tem uma coisa que é interessante também, no final do filme, né? Que acende uma lâmpada, né? Num efeito automático, né? Do anoitecer. Uhum. Eu fico pensando, assim, porque ele faz umas coisas também, o Antonioni, que ele traz uns signos também muito forte, né? Assim, de metáfora, Não é simplesmente... Eu não sei se ele, quando ele filma isso, é só um efeito estético. Não é, né? Eu acho que ele tá trazendo significado quando ele filma esse final. Significado até em relação à história de amor do casal. Sim. Acho que ele tá trazendo... Fechando algo, né? Fechando um sentimento, né?
uma vez eu li, não sei exatamente como é que foi a frase, mas que o Antonioni, ele primeiro pensava o filme por imagens na cabeça dele, enfim, que ele ia juntando, e depois ele construiu o filme em cima dessas imagens que ele já tinha. Então, acho que essa, por exemplo, é uma imagem que eu imagino muito, tipo, ele viu isso e falou assim, putz, isso aqui, tipo, diz muito, assim, sobre o que eu quero falar. E aí, enfim, a história da Mônica Witt com a Alain Delon, aquele momento já tava lá, assim, de alguma maneira, assim, sabe? Não foi algo tipo, preciso de uma cena que vai representar, tipo assim, não, tipo, tá dentro da estrutura fragmentária, assim, dele, né? Sim. Eu acho que o livro termina com esse capítulo, porque esse capítulo com o Antonioni, né? Porque ele realmente sumariza, como diria o Nando, na essência. Porque, querendo ou não, apesar do livro ter tratado de um cinema pré-moderno, desde, desde Nanook, desde Buster Keaton, até um cinema pós-moderno, que é o caso da novela Vague, não do movimento, mas do filme do Godard de 90, ou mesmo do Close-Up de 90 também. Parece que mesmo esses filmes fora do modernismo, eles orbitam o modernismo, e parece que esse livro advoga por um valor do modernismo, do cinema modernista, para além de uma época, né? Então, ele terminou realmente com cinema modernista por excelência, né? Inclusive no período ali onde estava mais em voga, e por excelência, uma das que percorre o livro todo é essa dúvida na imagem, assim, o quão valoroso é um filme que duvida da própria imagem. Isso não é pro Pérez não é uma fraqueza, isso na verdade é uma maturidade artística, cinematográfica. Você propor uma imagem, mas você saber que ela pode não estar vendo tudo, ou não estar vendo da maneira correta. E o Antonioni, mais do que qualquer outro, eu acho que é o cinema que propõe imagens que são dúvidas, assim, que não são certezas, imagens que duvidam, imagens que não propõem, que duvidam da realidade, que tem uma desconfiança perene ali de que há algo por trás de uma superfície. E eu acho que talvez nesse cinema italiano tenha sido uma resposta muito vigorosa ao cinema neorrealista, porque o cinema neorrealista, como o Marcel falou, é essa crença total na imagem, mas era um período que realmente a imagem precisava ser crível, né? A imagem precisava revelar uma atrocidade do dia a dia das pessoas. Enquanto que nesse cinema do Fellini, do Antonioni, mesmo do Visconti um pouco, e esse cinema pós neorrealismo já é um cinema que tem uma tendência contrária, né? Uma tendência tipo eu acho que eu li em algum lugar assim que na Itália no pós-guerra, apesar da tragédia, essas décadas que sucederam foram décadas de um boom econômico. Sim. Então eu acho que com esse enriquecimento veio também um certo vazio, um certo tédio, um certo né, Até porque as personagens do Eclipse, principalmente, são ricos, né? São tipo são uma classe ricos. média mais alta. Antonioni era um cara rico pra cacete, É. assim. Então ele conhece, eu acho, muito esse feeling, assim, desse vazio, de tentar achar um sentido, não só para a vida, mas um sentido para os seus gestos do dia a dia, quando às vezes não tem nenhum. Mas ele soube, de uma maneira muito inteligente, saber usar dessa característica essencialmente de uma burguesia decadente, né, de uma aristocracia decadente, e propor que, na verdade, isso está acontecendo com o mundo todo, né, e com todo mundo naquele momento, num grau talvez não tão grande, mas num certo grau. Sim. E, né, grande artista, Antonioni.
Moral Não, da... tem uma parte também que acho que vai na mesma linha do que você está falando, que é a questão de como no século XVIII surgiu o romantismo, né? E junto com o romantismo veio esse culto à natureza, né? À organicidade das coisas, em contraste com essa coisa mecânica da cidade, né? E aí até ele fala que começaram a se plantar árvores na cidade, e só quem sente falta da natureza consegue apreciar a natureza assim como um objeto de desejo, assim, né? Então, acho que muitas dessas questões também vão nesse sentido, assim, né? O próprio modernismo, enfim, a arquitetura das cidades modernas, elas, de alguma maneira, tentam resolver essa questão, assim, né? Tipo, essa perda da relação orgânica com a natureza. E isso gera esse sentimento de isolamento, né? De você estar perdido no mundo. Então, acho que esse filme consegue captar tudo isso, sim, né? Por isso que ele é tão... É quase uma aula, assim, né? Você consegue ver, tipo, essas pessoas estão lá, se encontraram numa relação carnal, mas na verdade, tipo, o que tá por trás é aquele final que mostra a vida que acontece além daquilo, assim, né? Aquilo são duas pessoas tentando desesperadamente, tipo, solucionar esse sentimento que eles estão passando, né? Eu acho que disso que você falou é interessante, e o Pérez, ele comenta bastante no decorrer desse capítulo, ele fala algumas vezes da semelhança de um poste de luz com uma árvore. E o Antonioni, tipo, de fato firma no Eclipse essa espécie de junção que é estranha, né? Que é a junção da natureza, a gente observa muito, os galhos de árvores, folhas de árvore balançando, tem uma espécie de significado ali, né? Tipo, quando a Mônica Witt sai do apartamento do ex-namorado no início do filme, tem essas folhas balançando, um balançar de, mas é uma manhã, por ser um filme preto e branco, uma manhã cinzenta, e tem uma coisa meio é mais ambíguo do que simplesmente uma liberdade, não é? Ou a própria liberdade talvez seja ambígua, mas essa junção de cidade de luz com árvore, como citar esse exemplo, eu acho que na junção da Cavite e do Alain Delon como casal desse que como um pó coisa dois se faz sentido de uma maneira muito importante no final, quando a gente tem aqueles 10 minutos célebres, não é? Que a gente vê um documentário da ausência deles e a vida continuando na cidade. Não sei, eu ouso afirmar aqui que essa embora tenha alguns símbolos ali, tipo, que podem dizer outra coisa, aquele barril contendo água vazando, o que isso quer dizer? Aquele outro negócio de água lá que borrifa, que a Mônica Witt e o Alain Delon brincaram, sendo desligado nesses 10 minutos finais, essa noite caindo no ponto de encontro deles sem os dois, mas me parece que a ausência deles é um sinal de que esse filme acredita, tipo, nesse amor, nessa espécie de junção. Eu ouso dizer isso, tipo, é um filme, talvez não esperança, tipo, talvez a esperança, eu não sou tão bom em palavras quanto Pérez, mas me parece que, tipo, esse amor, por se fazer sentir, de uma maneira tão forte, com a ausência no final, é uma mensagem forte, assim, pelo menos a maneira que eu enxergo, o que eu enxerguei, tipo, continuo enxergando nessa segunda revisita do filme. Isso me fez entender também. Eu acho que tem uma carga dramática mesmo da cena final ali, né, deles, dos personagens. Sim.
enfim, mas e aí, assim, interpretando a obra também aqui, eu não sei, eu tenho o sentimento de que quando você abandona os personagens igual o Antonioni faz, eu usei a palavra abandona, não é nem com a Não, carga sim, de sim, sim. abandonar, é só Sim, sim. não estão mais com eles. E filma a cidade ali, eu tenho uma sensação de que ele diminui muito os personagens. Não diminui no sentido ruim, diminui no sentido assim, cara, vocês são um grão de areia aí, vocês sabe, a vida é muito maior que vocês. Ele traz um sentimento assim, não se importa tanto. Foi só mais um, sabe? A cidade continuou ali indiferente, a vida continuou, né? Nem uma questão pessoal de crítica da cidade, enfim, mas assim, a vida continua, e dá uma sensação assim de que você viu um nada, sabe? Você viu um grandíssimo nada, é, do ponto de vista assim, existencial mesmo, sabe? Ele, cara, você acompanhou esse casal, uma história de amor, mas tá, foi só, assim, é uma desilusão, assim, é um desencontro, sabe? E o Antonioni, ele vai para um lado assim, cara, a vida você não vai, sabe? É muito maior, é um enigma, enfim, o que nos resta aqui é contemplar essa coisa, sabe? Eu não sei, esse é o sentimento que me trouxe, sabe? De aí eu posso estar eu mesmo projetando a minha É. dor, Marçal Nietzsche. mas eu não sei se isso é um Mas, efeito que gera dessa proposta ou se ou na forma que o Antonioni fez gerou isso. Entendeu? Porque eu acho que tem filmes que terminam sem os personagens e não dá esse efeito. sim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Não, acho que não. Eu ia falar aquele filme do Rio, do Renoir, acaba com os personagens recebendo a carta, né? Não acaba, achei que acabava com o Rio ou algo assim. Mas tem filmes que criam essas imagens finais, essa composição final, como um closure. E o do Antonioni não parece que é bem isso, não. Do Sim. Antonioni parece que, enfim, ele bifurca mesmo o sentimento da câmera e ele vai pro lado dele, da subjetividade, enfim, da linguagem que ele construiu durante o filme e não se interessa tanto por nesse sentido que eu disse. Não que ele não tá nem aí pros personagens, não é isso. Mas, enfim, esse foi o sentimento que me trouxe, assim. Eu acho que o final é genial por dois motivos, assim. Um vai muito pelo que o Marcelo tá falando, o outro vai pelo que o Nando falou ali, que é muito interessante também. Porque é isso, você acompanhou dois personagens, você acompanhou todo, né, as andanças deles, você acompanhou principalmente esses dois tentando encontrar algum sentido para a vida, assim. Tipo, algum sentido, alguma coisa. Essa andança da Monica Vitti o tempo todo ali pelas casas, pela noite, por aquela casa da amiga lá. Assim, é ela procurando um valor romântico para a vida dela dentro de um mundo que não é mais, dentro de um mundo que é muito mais frio. É, ou seja, todos nós temos dentro da gente essa ideia de que a gente é um grande herói romântico de nossa grande trama, e ao final, e a gente está nessa busca, e essa busca, o Antonioni, ao final do filme, ele faz quase que uma comédia, assim, só que não é uma comédia engraçada, mas uma comédia no sentido, você dá dois passos para trás e analisa o quão patética é essa busca, o que é bastante triste, assim, porque, né, vendo o trecho final do filme, você vê que os dois passaram, né? Os dois passaram, os dois são qualquer outras, né? Poderiam ter sido qualquer outra daqueles transeuntes ali. Esse mundo moderno, esse mundo extremamente onde tudo é muito industrializado, onde tudo é feito em série, é muito difícil realmente você achar esse seu grande valor, que você nasceu para realmente brilhar e liderar e não sei o que, não sei o que. Agora, uma coisa que o final faz também é você sente falta deles. E o final faz isso com
propositalmente, né? O tempo todo ele acompanha pessoas que parecem ser a Mônica Witt, se vira, não é. Parece que é o Alain Delon chegando, olha melhor, não é. Ou seja, você como espectador tem um desejo também de que as coisas fossem mais humanas, porque você tem o desejo de ver eles. E o fato de que você não vê eles é doído, dói um pouco, assim, para mim, pelo menos. Você fica o tempo todo assim, agora vai, agora são eles, agora não são, agora não é. E eu acho que brincar com essa expectativa do espectador foi algo também bastante brilhante, assim, e talvez até como o Nando falou, um pouco otimista, assim, porque apesar do fato de que o mundo funciona, as engrenagens do mundo funcionam dessa forma, de que você é um grão de areia, como diz o Marçal, as nossas expectativas são outras, assim, a nossa relação humana com as coisas é ainda de tentar ver um sentido maior e tentar ver eles como realmente um casal que vai se encontrar e que a gente acompanhou a história deles e tal, e tal. Então, ao mesmo tempo que o Antonioni sabota, nessa ausência, ele faz a gente sentir o quanto a gente precisa disso, talvez. Então, só antes de eu passar, acho que o Renato quer trazer a dor dele também. Não, ele tá louco pra falar. Não, Mas, É o cara que mora em São Paulo, isso aí acontece muito mais então, lá. ele vai trazer Eu olho pela minha janela aqui em São Paulo. Ele encontra 10 anos de Mônica Witt. Ele vai ter um tipo de autoridade aqui pra gente que é importante também. Tipo, você ainda cumprimenta os vizinhos e tal. Em Campo Grande lá não tem essa. Tá todo mundo tomando seu tereré. Mas Não, eu entendo o que você disse, mas tem uma coisa que eu vejo diferente, assim. Por exemplo, os personagens principais, né, estão buscando um sentido pra vida. Acho que a Adriel travou aí. Tá dormindo. Tá dormindo. Vou falar aqui. Pode falar. Não, eu acho que Voltou? Não, eu entendo que os personagens estão buscando um sentido pra vida, só que eu acho que tem uma coisa que é mais forte no filme, e aí que eu acho que entra a sacada, assim, é que a câmera tá buscando um sentido pra vida. A subjetividade da câmera tá buscando um sentido pra vida. Não de uma forma concatenada, assim, estou buscando um sentido pra vida, mas é a câmera que tenta encontrar coerência, que tenta encontrar ordem, que tenta encontrar sentido. Enfim, Mas mesmo... ela não seria uma câmera dramática se ela fizesse isso? Não, ela é um feeling. É um feeling, sabe? É uma câmera de um feeling, desse como que o Gilberto Pérez diz, de curiosidade, de buscar essa verdade na superfície. Enfim, tanto que eu acho assim, por exemplo, quando você pega a cena que a câmera... um exemplo, né, do filme. Quando você pega a cena que ela acompanha o senhor que perdeu tudo na bolsa. E aí ela chega numa espécie de beco sem saída ali, né? Porque o cara não tem muito sentido, ele escreve uma parada no caderninho dele, né? E desenha. Ou seja, você vê uma câmera que busca uma ordem, que busca uma verdade, mesmo nessa superfície que tá, a câmera tá em busca de sentido. E quando ela percorre e vai atrás desse cara, ela volta onde começou, assim. Porque não tem sentido. Não tem... É uma coisa assim, o que a gente acessa é isso. Se você achou que ele fosse escrever alguma coisa que fosse criar ordem, não. Você acessou só isso. E isso é o máximo que a gente consegue. E aí a câmera, quando termina, me parece que ela continua nessa busca. Ela continua... Ela sempre foi independente desses personagens. E ela continua independente. E eu acho que ali tem uma coisa que... Aí foi interessante que você disse, que também me lembrou assim, algumas coisas do filme, dessa esquina, né, que parece que são eles mesmo, isso é bem massa mesmo, essa expectativa que brinca, mas tem uma coisa que é forte também, que é ele nesse final ele faz uma sequência do tempo, né? Como que se ele quisesse colocar o tempo na tela, assim, tipo a passagem do tempo, o anoitecer, a luz acendendo,
E aí tem uma coisa assim, aquela esquina ia ser legal mesmo, né? Ele põe de uma forma real, aquela esquina onde eles passavam e tal. Ela vai continuar, né? Assim, ela vai continuar. Então eu não acho que o filme ele vai tanto assim no óbvio que esse é o sentimento, né, da coisa da cidade, né? É onde está sendo filmado. Mas ele traz uma coisa assim do tempo, né, de cara, o tempo ele é muito grande, sabe? Do ciclo assim, tipo, de vai continuar, e ele só mais um que passou ali, nesse esquema que o filme, que o livro traz de uma forma meio fantasmagórica, assim. Uhum. Eles são só mais um casal fantasma que passou e de fato, eles já são fantasmas mesmo. É, e a esquina continua. Aquela esquina existe. Se você for lá, ela vai existir. Enfim, ela vai continuar. E o filme ele tem essa coisa, assim, sabe? Enfim, não sei se é isso que eu quis dizer, assim, quando. Eu acho que esse é o ponto, assim, que o filme ele tem esse caráter de busca, né? Uma busca por, por aprender esse mundo que a gente vive, né? Aí nesse ponto eu acho que assim como os amantes lá, eles estão nessa experiência amorosa tentando usar ela como antídoto para esse vazio e como uma experiência orgânica, assim, né? Que nem tinha falado. A câmera também está nessa busca de uma experiência orgânica que vá preencher de alguma maneira esse vazio, né? E essa, como é uma busca, ela nunca se completa, né? E aí, por exemplo, ele vai lá e filma, tipo, a luz, o nascer do sol, as folhas balançando. É tipo uma busca por essa organicidade, assim, né? Dentro de uma cidade organizada de maneira mais automática, né? Enfim, acho que eu tenho uma sensação que é quase como um feeling de buscar algo que se perdeu, assim, né? Em algum momento que não tem mais como recuperar. E aí a gente vive essa busca, assim como os amantes vivem lá também nessa história deles, mas como o Marcel falou, acho que eles não se trata muito do drama deles, assim, é mais de uma coisa compartilhada de várias coisas, né? Desse É, sentimento. eu tive uma ouvindo vocês falar, tipo, eu tive um pensamento aqui que eu continuo mantendo aquela ideia que eu comentei anteriormente, talvez agora eu consiga iluminar ela um pouco mais. Tem um momento no capítulo que o Pérez fala que nesse final de filme, a Mônica Witt e o Landelon, eles fazem uma promessa de um encontro e eles não aparecem, mas a câmera vai lá. A câmera, tipo, keep the promise. Tipo, ela vai porque eles prometeram e ela meio que com essa câmera, que eu concordo quando o Marcel fala que é uma consciência independente, ela vai para esse ponto de encontro. E ela continua numa espécie de busca de sentido. Porque ela deixa de encontrar ali a Mônica Witt e o Alain Delon. E tem... Mas e tem ela tenta, né? Não, tipo, tem umas respostas que o filme dá que ele começa num termo de romance, e ela vai acompanhando essa menina, que depois encontra esse cara, e os dois são tão distintos um do outro, e talvez o sentido tenha sido encontrado, talvez o sentido, tipo, que essa câmera presenciou foi o nascimento de uma paixão, porque é inegável que o Alain Delon e a Mônica Witt, quando eles estão abraçados ali, sorrindo, fazendo piadas um pro outro de coisas que eles viram, eles estão apaixonados ali. O sorriso deles é um sorriso de apaixonados, de amor. E talvez esse seja o sentido que a câmera procura. Tipo, esse amor, nem que seja por um momento. E, tipo, o filme começou com o término de um relacionamento, o término de um amor. Talvez seja isso que basta, porque o amor começa, o amor termina também. E, tipo, quando o Alain Delon e a Mônica Witt deixam de comparecer no encontro, não sei o que isso significa, mas a câmera ela parte para uma outra busca. Ela continua a buscar um sentido que talvez ela tenha aprendido naquele momento, que ela presenciou uma paixão nascendo, pode ter acabado ou não, isso o filme não diz com certeza, o que ele diz é tipo que eles não compareceram no encontro, mas a câmera vai buscar esse sentido que se perdeu.
Tipo, e pra mim isso é mais forte, ela ter aprendido esse sentido. Tipo, Mas eu acho que não. Eu não sei. Eu fico com a impressão que, na verdade, a câmera ela não tá em busca de um sentimento, assim, Agora, pensando, depois quando você falou, eu fiquei com a sensação que talvez é justamente a câmera não está em busca de alguma coisa, assim. Ela não tá buscando uma verdade, não tá buscando o amor nesse momento. Ela tá simplesmente pairando nesse mundo de incertezas, assim. Não sei se ela tá realmente buscando algo, assim, sabe? vocês são muito duros com a câmera de Antonioni. São muito Não, duros. Muito é duros com a câmera o, de Antonioni. o Não, é que eu cinema. acho que assim. Mas é um vampiro filmou esse filme. Não, mas só antes de comentar da câmera de novo, eu acho, tipo assim, sério, aí eu acho muito bonito que vocês acreditam no amor do casal. Porque, cara, não acredito. Eu não acredito. Eu acho eles muito desesperados. Eu acho, assim, Eu desesperado, também. sabe? Pô, um desesperado não pode amar, Marcelo? Como assim? Não, eu acho que é um desespero do tédio, sabe? Um desespero de não ter pra onde ir, sabe? Eu não tô julgando o amor alheio, Sim. assim, que isso é errado. Eu só tô dizendo assim, talvez é o que tem pra eles também ali. E eu acho que isso não é nenhuma assim, uma colocação sobre o amor ou sobre os casais, mas parece que aqueles dois especificamente, eles não vão pra frente, velho. Eu tenho essa Não, impressão. assim, não, é massa, assim, não, é bonito ter fé neles. Só que eu não sei se nem o Antonioni tem fé neles, assim. Enfim, sabe? Eu vejo assim como. Não sei, tem filmes de romance que são melancólicos, acho que, mas não é esse o ponto do Sim. filme. Eu acho que ele não tem uma melancolia do romance, ele tem uma melancolia de outra coisa, assim, não do amor. Não, ele parece que diz isso que você comentou, tipo, nessa sua primeira fala. Tipo, o romance é um grão de areia, tipo, no acontecimento dessa esquina, que é um grão de areia, tipo, na vida, na própria Mas Roma o ali. filme é um filme Mas, sobre esse romance, né? É, É um ele filme é, sobre ele é, isso. ele é. sim, Alguma fé ele tem que ter. Sim. alguma fé ele tem que ter, pra ele fazer. É, assim, desses personagens. Mas acho que tem uma coisa meio triste, assim, nesse romance mesmo, assim. Assim, De ser quase como que, tipo, é o que apareceu lá pra, tipo, estancar uma dor lá que os dois estavam passando, assim. Não é? é um Tinderzão ali E rolando. aí, Mas não vai ter um terceiro encontro, né? Não, foi bom enquanto durou, é fugaz. Né? Tinder. Enfim. Então. Mas assim, tem uma coisa também, né? Sim, ao mesmo tempo, cara, o Antonioni. Não, pode falar. Quer falar? Pode falar. Não, diga aí. Eu queria comentar um negócio que não sei, acho que foi o Nando que disse da bolsa, ou se foi o Adriel, não sei, que tem Não, se for mudar assunto, então deixa eu terminar. Eu ia mudar assunto. Não. Não, é que eu ia falar assim, ao mesmo tempo o Antonioni, claro que não, tudo no Antonioni é tipo um modelo, é uma alegoria do que, assim, de algo maior, né? Eu acho que ele não é assim, criei esses personagens, mas eles são muito únicos. Não, eles são tipo, eles são a representação de um mundo moderno, de jovens modernos, tentando se achar. E eu acho que, sabe, ele meio que crê que hoje em dia, ou talvez sempre, essas relações elas não vão ser maravilhosas e perfeitas, elas são meio de dois perdidos sempre, tentando, tipo, dar um jeito de ficar junto no meio desse tédio, assim, desse negócio perdido. Que no meio da Itália ainda, naquele momento, acho que se torna ainda mais assintoso, né? Porque um país tão histórico, tão não sei o quê, mas que daí depois da Segunda Guerra Mundial foi destruído e foi remontado a partir de uma arquitetura de uma ótica modernista. Então essa ótica modernista ela tá já alicerçada num vazio, né? E num país que nem a Itália, eu acho que essa dicotomia fica muito forte, né? Muito evidente, assim. Eu vi a entrevista de um cara que ele foi lá para Roma, e aí ele é arquiteto, e aí assim, a arquitetura
do centro de Roma ali, né, do centro histórico, que é quase a cidade inteira, não, mas quase o centro inteiro, ela é essa arquitetura visitada, né, basílicas, igrejas góticas, tudo muito antigo. Mas aí você vai para o subúrbio é moderno e é só construções modernistas, e as igrejas que tem lá são aquelas igrejas modernistas super loucas, assim, que parecem um OVNI, assim. E ele fala, cara, é muito louco, assim, essa dicotomia extrema que existe em Roma. Mas aí eu tô também indo para outro assunto. O filme ele traz uma coisa disso. Ele traz. Ia falar isso também. Os subúrbios. Sim. Não, eu percebi que era Roma quando, tipo, a Mônica Vitti entra no avião e ela tem um plano lá que mostra o Coliseu visto de cima. Não, tem que ter Coliseu, pelo amor de Deus. Coliseu. Você vai filmar no Rio de Janeiro e vai mostrar o Cristo Redentor? Tem cara. Filmar em Curitiba não vai mostrar o Jardim Botânico? Vai mostrar o Jardim Botânico. Ele recebeu dinheiro da prefeitura. Então, Sim. Esse filme é para trazer turistas. Para trazer turistas. Muitos casais no lua de mel. Existe essa esquina ali para... Eu queria tirar uma foto nessa esquina. Aquela esquina ali. Essa esquina que o casal teve uma crise. Nunca se encontrou. Aqui você pode ler um poema. Mas eu ia fazer uma fotinho, eu e minha namorada se beijando na esquina. Que é o que deu certo. Mas deve depois vocês vão sumir, Adriano. É verdade. Você tem que brincar de se desencontrar ali. Mas, não, tem uma coisa que é louco também, assim, que eu acho que tem umas intenções na câmera e no modo de ver do Antonioni, que parece que também ele acaba caindo numa armadilha de vez em quando, assim, que é massa de ver. Por exemplo, na sequência da bolsa, não na sequência em si, mas tudo que aquilo tem, né? Ele realmente, no começo, ele parece que ele está interessado em ver a superfície desse espetáculo, assim, ver esse espetáculo, que é um dia de ação, um pregão, e todo mundo doido, e não é aquela coisa de filme que você vai ter um personagem te guiando, e sabe? E, enfim, não, ele quer mesmo te mostrar, assim, eu não sei o que é isso aqui, sabe? Ele tem uma ordem aqui e tem um caos aqui. E é uma energia maluca, né? Tem um mistério e eu não vou acessar isso, nunca vou saber. Mas, pelo outro lado, ele tenta acessar, né? Ele tenta, realmente, ele fica tão seduzido por aquele universo que ele vai tentando penetrar também, né? E aí na câmera também, ela persegue o cara que perdeu tudo, ela vai no escritório e mostra como que eles se sentiram depois que tudo se rompeu. Não, a câmera volta para uma segunda sequência, maior que a primeira, né? Ela vai tentando buscar respostas ali, sabe? Naquele modus operandi, assim. Que eu acho que, assim, não digo que é incoerente, mas ele se revela também, né? Ele quer saber também como que aquilo funciona. Ele não tá... Se parece que ele tá só interessado em ver o trem pegar fogo, ele quer entender mesmo, né? Ele quer ver, tipo assim, quem são essas pessoas que ficam aqui, sabe? Meu, que diabo que é esse jogo? E aí tem uns momentos que, de fato, o Alain Delon explica, né? Alguma coisinha ou outra ali, né? Do que tá acontecendo. Sim. Mas, enfim, eu acho que tem uma coisa que é interessante nesse ficar na superfície, só o que a superfície pode trazer, mas, cara, quando a superfície ela é muito sedutora, você não resiste, você quer entender o fenômeno, você quer ver o que está por trás daquilo, o que move essas pessoas, onde vai dar, e você pode chegar em lugar nenhum. Você pode, igual assim, o Alain Delon é esse cara, o cara que perdeu tudo é aquilo, o escritório lá vai continuar, a bolsa vai se reerguer, tem uma ordem ali bizarra, mas tem uma busca também. Tem uma busca de entender esse mundo, assim. É interessante isso que você falou, porque, de fato, o exemplo que o Pérez mais
usa, assim, no sentido pontual mesmo, que é daquele filme que o Renato falou no começo, que na real não lembro já, mas do primeiro filme do Antonioni ali. Como é que é o nome, Renato? Acho que é Os Amantes, né? Que é assim, na hora que os amantes vão se beijar, que é o momento mais caloroso ali, que é o momento que você se aproxima num sentido dramático, a câmera recua. Ela recua e isso não deixa de ser... Porque apesar da câmera estar procurando, a câmera também emite julgamentos, né? E esse não deixa de ser um julgamento. Se no momento do beijo você se afasta para mostrar que isso na verdade é uma solidão, não deixa de ser tipo um comentário de uma câmera que talvez saiba mais, talvez não, sabe mais do que aqueles personagens. Quando o Marçal fala da câmera que segue o homem que perdeu tudo na bolsa, agora no eclipse, no final a câmera, eu não lembro se a Mônica Witt acessa isso, mas a câmera acessa o que é o desenho. E eu não acho que é à toa que seja uma florzinha. Ou seja, a câmera ela tem um poder, assim. Ela tem... Então eu acho que isso é interessante, talvez, rever o filme nesse sentido dessa brincadeira, dessa dicotomia do quanto a câmera não sabe o que está fazendo e está procurando alguma coisa e está incerta do que está mostrando e é crente que as superfícies são enganosas no mundo moderno, porém ela também emite julgamentos, né? Sim. Às vezes em momentos que a Mônica Witt está junto com o Alain Delon, a câmera não filma os dois, a câmera filma só a Mônica Witt e filma a Mônica Witt no enquadramento que mostra uma outra coisa, um outro sentimento, que talvez a câmera esteja dizendo, nesse momento, isso aqui é mais verdadeiro do que a ação dramática dos dois estarem juntos se abraçando, sabe? Sim. Sim. Aí, assim, especulando aqui também, filosofando, por que não? Não, só uma coisa, rapidão. Não, só para pegar o que o Adel falou, assim, eu acho que não é questão de ser verdadeiro só, assim, tipo, acho que não é bem isso, assim, é mais, tipo, fica num vai, não vai, assim, pra você, tipo, não se envolver muito com aquilo lá também. Acho que tem essa preocupação, assim, de não ir tanto quando você, sabe assim, quando você, tipo, tá indo muito no joguinho desse casal aqui, ele pega e, tipo, faz uma coisa pra você sair, assim, sabe? Tipo, não, olha aqui, isso aqui também, tipo, não necessariamente aquilo é mais verdadeiro, assim, é mais que aquilo, tipo, acho que tem esse movimento de fuga quase também, assim, sabe? Mas pode falar, Marcelo, foi mal. Eu ia filosofar, tá? Aqui devagar. Eu vou a câmera devagar. Antonioni. O que é uma câmera? Não, É a última reunião, né? Não, mas o que eu acho legal, assim, é que essas escapadas não, escapadas não, a subjetividade da Antonioni, ela é no pathos, assim, né? É no sentimento. Ele não é um cara, assim, que a câmera dele traz um sentimento forte. Não é um filme, assim, que se distancia, sabe? Enfim, ele busca que a gente sinta outra coisa, às vezes. Não necessariamente a coisa dos personagens, mas ele quer sentimento, sabe? Sim. Ele quer angústia, ou ele quer amor, ou ele quer ternura, ou ele quer beleza. Mas ele tem uma coisa, tem um pathos na câmera muito forte, assim. Mas o que eu ia falar é que, assim, eu não sei, mas me parece também ter uma coisa, assim, o movimento da câmera, por si só, ainda mais no caso do Antonioni, que vai para uns lugares, assim, ela é um exercício de fé, né? Assim, a movimentação da câmera é um exercício de fé. E ele exercita isso de uma forma interessante, de ir buscar alguma coisa. É a própria ação, assim, de você ir até lá. Não é alguém que está estagnado. Não é alguém que está estático. Não é uma apatia, né? Não é uma apatia, exato. Então isso pode ser... O próprio movimento da câmera
ela pode ser um advogado do Antonioni, assim, não, eu não sou apático dizendo essa palavra, que, sabe, eu tô aqui me movimentando, eu tô Eu vou buscando, atrás das coisas. eu vou atrás das coisas. Não é aquela coisa, sabe, estática, não é, que, sabe, e assim, e a câmera, ela é muito ativa até, né? Enfim, ela busca ir até lá, assim, de sair completamente, de ir para lugares, assim, perigosos, sabe? Enfim, ela sai da sua zona de conforto. E isso é massa, isso é uma resposta interessante que ele dá, de como, diante desse caos, incerteza, enfim, o próprio movimento, isso é uma coisa legal, assim, do Antonioni. Essa foi a minha, eu filosofando. Não, bom que você trouxe, eu tava muito deprê. Aí o Marçal trouxe um ponto otimista aí do cinema de Antonioni. A cara dele. É porque a última reunião, eu tava me sentindo assim, falei, não pode acabar assim. A câmera tem fé. A câmera tem fé. Tem que ter a parte 2, né? Então, a partir Não, e é muito interessante aquilo, tipo, isso entra dentro do que o Pérez comenta, que a câmera ela aponta, né? Uhum. O ato de colocar em foco, de enquadrar, e no caso desse filme do Antonioni, os movimentos que ele faz em busca de personagens e situações, é um ato de apontar, não é? Então não deixa de ser, tipo, de fato, um ato de fé mesmo. Um ato de curiosidade, o ato de uma busca. Eu acho muito curioso, tipo, o movimento que o filme dá em busca desse sentimento, justo quando os dois personagens estão no ápice de um pathos, como o Marcel comentou. No ápice de, tipo, eles estão ali abraçados e tal, sorrindo de uma maneira como eles não sorriram até então no filme. E o próximo movimento que vem logo a seguir é um estranhamento que eles sentem. Isso é muito louco. Eles sentem antes da câmera. Eles sentem antes do filme. Eles se separam, o Alain Delon volta pro escritório dele, a Monica Vitti vai pra rua, e até tem um movimento de câmera que, tipo, ela fica séria ali, e a câmera aponta, tipo, vai dela pro céu, antes da gente ter aquela sequência da ausência dos dois. Interessante pensar nisso. Eu não sei, assim, isso pode ser interessante de pensar também. No caso do Antonioni, eu acho que, obviamente, ele tem ciência dessas questões, assim, né? Tipo, não, eu movimento a câmera, eu tenho uma busca. Eu não sou também um sujeito, acho que ele tem noção dessas coisas. Mas também, por outro lado, vamos excluir do que o Antonioni tem consciência ou não. É interessante você pensar naquele outro filme que também se passa em Roma, do que a gente viu, que entretém bastante. Lições de história. Lições de história. Aquele blockbuster. Que passa voando. E a câmera não se mexe ali. O carro se mexe, mas a câmera não se mexe, e ela não se mexe mesmo. Assim, é muito radical não se mexer. Ela busca de outro jeito. Não, e até nas sequências mesmo ela não se mexe, né? Dos diálogos, né? Eu acho que ela não se mexe. Se mexe só no final. No final tem uma pan. Aí, ó que beleza. Ó a vida quebrando tudo. Tudo final. A pontezinha lá. Mas enfim, tem essas coisas assim, né? Porque, sei lá, você pega o outro filme assim que lida com lições de história, a câmera não mexe, assim, porque puta merda. Enfim, ela mexe porque o carro tá mexendo. Mas tem isso também, tem uma coisa junguiana aí nessas câmeras. Tem. Junguiana. Assim, sabe? Tipo, de uma força, assim, que tá para além do que você pensa também, entendeu? Porque você faz um filme e você... vou deixar minha câmera parada aqui. E você faz o teu filme, ou você movimenta... Isso não quer dizer nada também. Você pode fazer um filme que movimenta a câmera e você é uma pessoa desesperançosa. Não é uma certeza isso. Mas é interessante você ver como às vezes acaba atestando uma coisa mais forte que você. As tuas escolhas de câmera, de movimento, enfim.
Alguém quer fechar o nosso curso aí com uma grande declaração? Não, a Renata quer falar. Renato quer É o falar. Renato, é o Renato, então. Fechar, não, tem ainda. Não, Tem já extrapolamos o tempo. muito tempo pra você. Não, a gente pode falar, eu tô pensando ainda sobre esse negócio da câmera aí. Eu achei interessante. Não, assim, é porque eu ia falar que a boa parte das escolhas estéticas, elas geralmente vêm acompanhadas de uma necessidade prática, assim, também, né? Então, vamos supor, o Antonioni queria queria mostrar duas coisas, daí ele movimentou a câmera, tipo, muitas coisas são assim também, né? Não é tipo, vou fazer aqui, esse movimento significa a crise moderna Sim. enfim, tipo assim, o cara queria, tipo, contar uma Tem história a lá. realidade de filmar também. Então, tipo, acho que, É, assim, talvez tirando o Straub e a Oie, acho que lá não, né? Lá acho que eles já, tipo, é parado porque eles querem dizer alguma coisa com aquela câmera parada, né? Tipo, Com lá não certeza. tem essa de, tipo, Sim. enfim, outro universo. Não é trivial. eu acho que o Straub-Huillier é mais uma coisa de cada imagem, é quase que uma estampa, assim, né? Tipo, é uma estampa que você analisa. E o Antonioni, ele é um diretor, talvez o mais conhecido por isso, de ser um diretor muito interessado pela arquitetura. E um dos elementos da arquitetura é como os corpos se movimentam através do espaço, né? E eu acho que isso ele não conseguiria mostrar com uma câmera fixa. Esse deslocamento do personagem pela rua, esse deslocamento do personagem por corredores e pilastras, eu acho que nesse sentimento de andança, de errância, que a câmera também tem, eu acho que ele viu uma necessidade de não fazer essa câmera estar parada, né? Mas Não, a coisa do Marçal é interessante, né? Desse otimismo, mas não sei se vai só para esse lado também. porque o cinema ele também tem montagem, né? E daí você, enfim, não é só. Mas se eu não me engano, aí eu precisava rever também, não dá pra falar assim. Mas eu acho que no Lições de História, a câmera, ela, no carro, pelo menos, ela nem pan faz, né? Não, nada, ela Não, tá no presa no carro carro. ela tá. É uma GoPro paradinha ali. É uma GoPro ali, né? Não, porque assim, o movimento de câmera, ela tem uma realidade técnica mesmo, não é sempre, mas eu acho que mesmo ela parada, movimentando, tem o feeling por trás das coisas. E aí, isso é mais importante. Você tem um feeling de movimento, ou um feeling de coisa estática, ou um feeling sabe, enfim, mas nesse sentido, assim. Desses dois exemplos que você citou, eu acho interessante que os dois trabalham bem a questão da duração, né? Acho que você, enfim, entender quanto tempo aquele plano tem que durar, quanto tempo que ele precisa ter para chegar no lugar que você quer. Então, acho que sabe assim, é uma Sim, coisa meio precisa, assim, não é tipo, vou botar qualquer 10 segundos, 2 segundos. O sim, que vai definir isso, né? Então, acho que isso tá dentro desse feeling aí que você está falando também, né? sim. E tá dentro desse feeling a coisa também do. Não é qualquer movimento, não é uma câmera na mão. São trilhos, né? São travelings. E traveling traz um outro sentimento, né? Um sentimento de quase fantasma. São vários sentimentos, né? Mas não sei. Né? Nos filmes do Antonioni, uma coisa quase que fantasmas, assim, perambulando pelo ambiente, assim, né? Um deslocamento que é um deslocamento muito. Tem uma elegância ali, né? Eu acho que o Antonioni nunca deixou de querer ser elegante nas imagens dele, apesar de tudo, mas tem também essa coisa, né?
dificilmente você veria ele metendo uma câmera na mão ali na Mônica Witt. Mas fala aí, Nando. Não, eu ia falar que tem um termo que o Pérez utiliza para se referir à Mônica Witt, que ele fala que em outros filmes também, e nesse No Eclipse, a Mônica Witt é a testemunha do Antonioni. Não é a mesma coisa que o olhar da câmera dele, mas ela funciona como a testemunha da narrativa desse filme, por exemplo. E uma testemunha, ela precisa se movimentar, não é? Para testemunhar algo. É um verbo de ação. Olhar, testemunhar. Então, eu acho que, tipo, esse vagar que a personagem, que é a testemunha, executa, tipo, na narrativa, apesar de ser um vagar bastante mundano, porque ela vai visitar uma amiga que morava no Quênia, ela conhece uma nova pessoa, ela vai para a bolsa tentar comunicar à mãe dela que ela terminou o relacionamento dela, às vezes sem sucesso, ela tenta e vai às vezes na bolsa, ela viaja de avião. Ela é uma personagem que vaga mundanamente, tipo, rotineiramente, mas vaga bastante. Talvez isso esteja conectado com essa necessidade da câmera, desses trilhos, desse vagar da câmera também. Sim. Não sei. Só uma coisa, eu ia falar também, tipo, que... Cara, a Mônica Witt, ela acabou um romance, né? Um romance que a gente não consegue vislumbrar, porque a gente pega ele quase no fim, não é no fim ainda, mas a gente pega indo para esse fim. Mas a gente pode inferir ali que é um romance que durou alguns anos, né? Ela fala, tipo, quando eu tinha 20 anos. E agora, tipo, enfim... e quando você termina um relacionamento, ainda mais um relacionamento, tipo, duradouro, como me parece que era, do Ricardão lá com a Mônica Witt, cara, você vaga como um fantasma. Tipo, e ela me parece isso. Ainda mais o rosto dela, essa expressão de esfinge que ela tem, essa desconexão que ela tem com as coisas, com os acontecimentos onde ela está inserida. Ela tenta sorrir quando ela tá lá no prédio com as amigas, mas ela deixa de sorrir de novo. Ela tenta comunicar a mãe, mas sem sucesso. Ela consegue falar com a mãe lá no final. Ela, tipo, viaja pela primeira vez de avião ali, fica olhando as nuvens, pede para ir para aquela nuvem específico, vê o bar lá em Verona, que é para onde o avião vai. Ela tem um olhar tipo de testemunha, que é de uma pessoa tipo recuperando os cacos ali, não é? Aí não é esse nível de sentimental que o filme do Antonioni vai, mas é uma coisa que eu infiro da personagem dela. Tipo, como uma criança tentando recuperar o eixo depois de uma pedrada muito forte, que é um fim de um relacionamento. Eu acho que tem bastante disso também. Não, e tem uma coisa que você fica meio que num limbo, assim, né? Você fica no limbo. E o filme, ele é esse limbo, assim. Porque você fica num sentimento de morte e de recomeço. E aí, né? Assim, você tá mais pra morto ou mais pra vivo? E você fica nesse... Enfim, o filme ele vai traçando nesse lugar mesmo, né? E é interessante que isso o Pérez diz, né, no capítulo, né? Que esse personagem do Ricardão, ele começa fantasma já, né? Sim. E ele já começa e ele já não é mais o par dela. Ele já não é mais um personagem do filme, ele já não ele tenta voltar para assombrar ela uma vez, mas ele já some de novo. E a gente vê essa presença fantasmagórica dele. Tipo, que ele tá ali, ele tá presente, mas ele já não tá mais presente, ele já acabou. E a gente sabe que acabou. A gente sabe que, enfim, e ele traz esse sentimento, assim. Mas é massa mesmo, esse lugar que o filme já começa, assim, a personagem vai começar aqui, sabe? E tem vários filmes que aí, óbvio, não que a câmera teria essa subjetividade do Antonioni e tudo mais, mas em relação ao personagem, começar o filme criando o personagem nesse limbo de morte e vida, assim, né? Uhum. Bebeu em Antonioni. Bebeu em Antonioni. É. Não, eu lembro tipo assim, quando você falou assim do limbo, eu lembrei do Encontros e Desencontros da Sofia Coppola, que é meio que isso, assim. Ela tá no Japão, daí ela terminou com o cara, assim, ela tá meio bad com o cara. Tem bastante tédio também.
Tem bastante tédio dela, meio que quer recomeçar, mas ela tá meio morta, assim. E aí ela fica bem nesse lugarzinho, assim. Mas daí, assim, aí é mais questão de storytelling, assim, da personagem, né? De estar nesse sentimento, assim. Porque daí acho que as questões cinematográficas talvez não sei. Mas parece mesmo, pensando assim, bebeu bastante. Bebeu Antonioni. É verdade. Trivia aqui, Antonioni se formou em economia. Olha só. Sério? Olha, tem então ele interesse- sabe das coisas lá. Sabe pra caralho. É. E aí ele seu grande sucesso aqui foi Blow Up 66, que é Blow um Up filme. foi um grande sucesso? Eu vi A La esse Aventura Eclipse foi o aqui. primeiro filme dele que fez sucesso, assim. E aí o Blow Up fez um sucessinho. Explodiu, Não, Blow Up mas eu explodiu. vi que esse Eclipse aqui, apesar de não ter sido um sucesso, tipo, não foi, é um filme que fez sucesso no Japão. Aí, ó. Faz E sentido. Não, depois, e fez ponto sucesso, de tipo, a galera, tipo, sabe esses vídeos de karaokê? Tipo, no Japão tem vídeo de karaokê com músicas pop passando o clipe do Eclipse. Nossa, Meu cara, Deus, Japão que isso. é um país, né, cara? Porque, cara, sim, né, cara, o Eclipse fez sucesso lá e virou um signo pop, assim. É, Eu encontrei no trivia do Eclipse isso aí, do MDB. mas é isso, faz sentido também, né? Faz. Faz sentido, não é algo assim que você fala, nossa, meu Deus. Fala, Não, não, mas assim, as imagens do Eclipse, se você só pegar o filme no meio, assim, colocar o seu cursor em qualquer momento do filme, é só a imagem. Todo frame do filme pode ser o cartaz do filme. É muito bonito. Sim. Você deixar passando no James ali, né? Nossa, Deixa- não, tipo, Você pode tem dois deixar de protagonistas. Sim. Deixar passando o James é bom. Aí, Já com. aí ele teve um acidente vascular cerebral em 85, ficou meio que sem falar até o resto da vida. Eu não sabia disso. Então por isso que ele não fez mais tanto filme, porque ele fez mais 2 apenas com a ajuda do Wim Wenders e tal. Não, olha só. E o Wim Wenders fez tipo aquele filme com o Nicolas Ray também, né? O Wim Wenders gostava de prestar homenagens. Então uma história de superação aí que a gente tem. Me morreu É um 34 privilégio. anos. É um privilégio. Achei que tem um filme biografia do Spielberg sobre o Antonioni. Essa. A câmera aqui. Um filme que vai te tocar. Aquela câmera que mais dramática é impossível. Tipo assim, ele é aquele diretor assim que aí vem uma vizinha que vai ajudar ele a recuperar a vontade de filmar, assim, A vontade de viver. a vontade de viver. E o Antonioni vai ser vivido pelo Tom Hanks. Esse Não, filme mas que eu tô... a galera adora fazer esses filmes do tipo Antonioni e Mônica. Com a relação dos dois, assim. Aham. Super dramatizado, assim, super. É verdade. Vou mandar pro próximo edital. Antonioni e Mônica. O roteiro de um média. Roteiro de envolvimento. E deu, então, né? Acho que deu pra... Entrou naquela zona perigosa. Pô, mas conseguimos, hein, gente? Fizemos de novo e chegamos no final. Muito bom. 1h40 ainda. Vou encerrar a gravação aqui.